Olá, minha gente, Geração Y está no ar com um episódio mais que especial, cheio de amor, força, coragem e histórias emocionantes. Hoje, diretamente da clínica Fertilitar, vamos celebrar todas as mães, cada uma com sua história única, mas todas com o mesmo amor imenso. Não saia daí, que depois da vinheta eu te conto mais. Vem aí e anda, velocidade ela anda. Vem aí e anda, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aí e anda, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E anda, Geração Y. O Dia das Mães nos convida a refletir sobre as diversas formas de viver a maternidade. Por isso, no Geração Y de hoje, a gente abre espaço para as mães incríveis e profissionais que fazem a diferença. Priscila Boaventura, mãe atípica, advogada e ativista dos direitos das pessoas autistas. Ana Luzia Campos, advogada que vai falar sobre o que a lei diz sobre adoção. Amanda Moura, que fez fertilização e hoje é mãe de gêmeos. Doutora Andrea Teles, especialista em reprodução assistida. E ainda tem o quadro Cadê Você? Com Luciano de Bernadette, direto da casa de Dona Sebastiana, lá em São Cristóvão. Bora começar? Priscila Boaventura é advogada, servidora pública e defensora incansável dos direitos das pessoas com TEA em Sergipe. Seja muito bem-vinda ao Geração Y. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Priscila, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que é primordial, né? Como foi receber o diagnóstico do seu filho e o que mudou na sua vida? Duas perguntas bem difíceis, né? O diagnóstico de autismo, ele impacta muito. Principalmente o do meu filho, foi um caso bem específico, porque ele tem o autismo chamado regressivo. Então, eu sou mãe de 3, o meu filho Joaquim é o meu caçula, e ele vinha se desenvolvendo exatamente como os outros vinham. Estava dentro de todos os marcos do desenvolvimento, ele falou na idade certa, ele andou na idade certa, tudo certinho como os irmãos. E ele tem uma irmã, Alice, que só tem 11 meses de diferença. Então, tinha 2 bebês muito próximos, né? E aí, ele foi perdendo habilidades adquiridas. Então, ele era um bebê que dava tchau, que batia palminha, que falava mamãe, pedia água, e ele foi perdendo essas habilidades ao ponto de não mais olhar para mim. Ele não sustentava mais o olhar. Isso ele tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e é muito difícil, né? Porque não tinha explicação para aquilo, e eu fui atrás de um médico. E tudo muito novo, eu imagino, naquela época, né? Eu costumo dizer que a maternidade atípica, a gente não lê em revista quando a gente está grávida, né? Se o meu filho nascer autista, você não tem informação nenhuma sobre isso. Então, eu fui vendo meu filho perdendo habilidades, aí meu sogro começou a falar, minha mãe, minha tia começaram a falar, e aí eu fui pra consulta, né? Na semana que ele faz aniversário, que ele ia fazer 2 anos, eu fui pra consulta com a pediatra, e aí veio, aí me mandou procurar especialista, enfim, procurei um especialista que disse que não fechava diagnóstico com 3 anos, meu filho tinha acabado de fazer 2, eu sabia que era notório que ele tinha alguma coisa que me angustiou mais ainda, tive que ir pra fora pra poder ter o diagnóstico. E aí a vida mudou, né? Um universo que eu nunca imaginei. E aí comecei a mostrar um novo universo e criei o projeto Fala Joaquim. Porque eu imaginei que, como ele falava antes, ele ia voltar a falar. E aí eu criei esse projeto com os meus filhos, para integrar, né, eles. E todo mundo tinha que se dedicar pelo menos 15 minutos por dia a brincar, para tentar fazer com que o Joaquim se interessasse de novo por nós, né? E graças a Deus, em 1 ano o Joaquim voltou a falar. Então, comecei a ficar pensando, aí descobri que eu tenho TDAH, então veio o hiperfoco, aí passei a estudar Direito e Psicologia, entrei na faculdade de Psicologia, comecei a movimentar o mundo, porque eu tenho medo de morrer, né? E o Joaquim fica como? E o Joaquim fica como? Por mais que eu sei que eu tenho filhos maravilhosos, mas não tá certo isso, a gente precisa deixar alguma coisa melhor, né? Em que a gente entende, inclusive o modelo social, né, que foi estabelecido pela ONU lá em 2007, é de que deficientes somos nós, enquanto sociedade, quando não deixamos de ser barreira
não fazemos adaptações necessárias, não entregamos recursos assistivos para que essas pessoas exerçam direitos e liberdades. Então, é isso que me move hoje, foi isso que mudou. E exatamente sobre avanço e sobre essas lutas todas que você travou desde o nascimento e a descoberta do Joaquim com autismo, sendo você uma grande ativista, estando muito por dentro do tema, vivenciando o tema na pele, eu queria saber quais os avanços que você já viu e quais são as principais pautas, né, travadas de imediato, né? A gente sabe que sobre o TEA, sobre as crianças atípicas, a gente tem uma pauta vasta a longo prazo. Mas o que é que você diria? Não, Yandra, de imediato eu acho que isso são 3 assuntos primordiais para que a gente avance nisso, ultrapasse essa barreira e avance para os próximos desafios. A primeira coisa é a gente entender que existe uma interdisciplinariedade no autismo. Então, todo o tratamento da pessoa autista, ele é multidisciplinar, né? Quando a gente fala em autismo que foi diagnosticado na infância, principalmente na primeira infância, a gente fala de nível de suporte maior. A gente não fala daquela pessoa que, como meu pai, teve o diagnóstico na terceira idade, sim, né? Então, essa pessoa, o que é o autismo? O autismo é uma dificuldade de comunicação, é uma dificuldade de interação social, né? Movimentos repetitivos que muitas vezes parecem sem função pra gente, mas pra eles tem muita função. E quanto maior o nível de suporte, mais importante é o acesso à terapia. E integrando pela interdisciplinariedade com a educação. Porque a educação é o que faz a gente se desenvolver de verdade, né? Então a gente precisa trazer o autismo para dentro, até porque pela última pesquisa que saiu nos Estados Unidos agora, recente, tem 15 dias, a incidência, quando o Joaquim teve o diagnóstico, em 2017, se falava em 1 para 54, um autista em cada 54 pessoas. Agora, 15 dias atrás, saiu a mais recente pesquisa, 1 para 31. E o que a gente estuda lá na Câmara e o que chega de dados é que a tendência é sempre aumentar. Muito. Né? Então, realmente, começar com a educação é o primeiro passo. Saúde e educação interligados. Porque a saúde, ela tem que entrar na escola, sabe? Por exemplo, hoje o trabalho que meu filho tem, justamente pela dificuldade dele, do nível de suporte no comportamento, meu filho hoje vai para a escola não com o objetivo de aprender pedagogicamente, ele vai para aprender a se comportar como aluno, que é um pré-requisito básico. Como é que eu posso esperar que um aluno aprenda numa sala de aula se ele não consegue se comportar como aluno? Então ele precisa de uma intervenção terapêutica, e não é pedagógica, é terapêutica no comportamento. Meu filho não é um caso isolado. Então, quantas crianças estão nas escolas sem fazer absolutamente nada? Nada, públicas e particulares, vou repetir, não é só na pública. Porque ninguém sabe o que fazer com aquele aluno. Porque ninguém estudou para aquilo, ninguém sabe nada, os pais não sabem para onde recorrer. Eu sei que é difícil, acesso à informação ainda é muito difícil, por mais que pareça fácil, né? Não, com certeza. Priscila, quero te agradecer profundamente por essa conversa, por esse bate-papo tão esclarecedor, tão agregador para mim, né, enquanto agente público. Então, quero te agradecer, mas pedir que antes da gente encerrar, eu sei que o que você desejou já para os seus pares, para as mães atípicas, foi algo muito lindo, que elas possam ser, né, e trabalhar e continuar sendo elas mesmas, né, além da maternidade atípica. Mas eu também queria que você deixasse outra mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de acolhimento, né, para as mães atípicas que nos assistem, que estão lá em casa. É uma maternidade difícil, mas ela não é difícil pelos nossos filhos. Os nossos filhos são nossos filhos, são bênçãos, são nossos amores, não é um diagnóstico que muda quem eles são. O que é difícil realmente é a barreira social, mas eu tenho fé, tenho muita esperança de que com o amor que a gente tem, né, com a força que a gente carrega, e mesmo quando a gente não carrega, a gente tem uma ou outra. Então, quem está em pé realmente precisa puxar a mão de quem ainda não consegue ficar em pé, porque juntas somos infinitamente mais fortes, né? E que a gente consiga realmente dignidade para ser mãe, dignidade para ser mulher e dignidade para cuidar dos nossos filhos. Que assim seja. Amém. Agora vamos falar sobre um outro caminho lindo para a maternidade, a adoção. Receba a doutora Ana Luzia Campos, advogada e especialista no tema. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiro eu queria saber quais são os requisitos legais para quem deseja adotar. Os caminhos legais para adotar, existem alguns requisitos, de fato, na lei, que são
Aquele que quer adotar, ele tem que ter mais de 18 anos de idade, tem que ter uma diferença de 16 anos entre ele e a pessoa que vai ser adotada e precisa fazer um curso para ser habilitado ao processo de adoção. Entendi. E esse processo de adoção leva em torno de quanto tempo? Tem uma média, uma estimativa que a gente possa, né, se debruçar? Sim. Legalmente é previsto o prazo de 120 dias, mas na prática, de entre 6 meses e 2 anos para se concluir um processo de adoção. Além do processo da habilitação, que aquele que quer adotar, ele tem que procurar a vara especializada da infância e da juventude, levar a documentação que é solicitada e participar desse curso para ser habilitado. E após a sua habilitação, ele é inserido no Cadastro Nacional, né, para adoção, onde vai ser feito o casamento do perfil daquele que pretende adotar a criança que vai ser adotada. Então, todo esse trâmite leva uma média mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos. Aqui no Brasil a gente tem diversos tipos de famílias, né, de formação de famílias. É diferente para cada tipo? O que é que você pode dizer pra gente, né? Porque quem está em casa quer ouvir e entender melhor, né, e se encaixar nesse rol, né, tão importante, né, para tantos brasileiros que sonham com a maternidade e que sonham com a adoção. Sim. Então, essa é uma pergunta realmente muito importante e é uma dúvida geral. A lei, ela não exclui qualquer pessoa do perfil com relação ao seu estado civil, pode ser casado, solteiro, viver em união estável. Como também não há qualquer preconceito quanto à orientação sexual. Então, é possível uma pessoa que viva em união homoafetiva também adotar. É muito bacana isso, né? Isso. Então, a maternidade é para todos. Para todos. E, doutora, quais são os principais receios que as pessoas que querem adotar têm, que vão no seu escritório, que falam para você, que, né, as maiores preocupações? É com relação à pessoa que vai ser adotada. Às vezes as pessoas acham que pode haver uma escolha. Eu quero uma criança com aquela característica, assim, assim, assim. É possível, sim, fazer escolha de algumas características. Por exemplo, com relação à idade, com relação ao sexo da criança, mas outras, mais individuais, não. Né? Porque senão estaríamos excluindo. Claro. Mas é possível, porque há uma preferência realmente de crianças com idades menores. Eu queria que a gente terminasse, que você pudesse, na verdade, nos deixar uma mensagem para quem deseja adotar, uma mensagem de esperança, uma mensagem, né, de luz nesse caminho que às vezes é tão tortuoso. Sim, a mensagem que eu deixo é: se você quer formar a sua família ou se você quer aumentar a sua família, sim, existe um caminho que é a adoção, que é um gesto, todo mundo fala, é um pouco clichê, de amor, mas é verdade, é um ato de amor, porque você está indo buscar uma pessoa que você vai escolher para fazer parte da sua família. E tem do outro lado uma criança ou um adolescente que está aguardando também para ser inserido em um lar, para receber carinho, amor, afeto e uma família. Isso mesmo, coisa linda. Obrigada. Então, não pode perder as esperanças, né? Não, se você tem a esperança, vá atrás, porque tanto você quanto aquela criança, vocês vão formar uma família. Muito obrigada, doutora Ana Luzia. Eu que agradeço. Os seus caminhos e que a gente consiga cruzar essas filas, né? Tanto de quem sonha em adotar, como quem sonha em ter um lar. Sim. Deus abençoe. Obrigada. E agora chegou a hora de perguntar. Lu, cadê você? Boa tarde, tudo bem? Luciano do programa Geração Y da TV Atalaia. Você sabe dizer onde é que é a casa de Dona Sebastiana? Uma que tem um pouquinho filho. Pra lá? Vamos embora. Obrigado, viu? Olha, pessoal, parece que eu encontrei, viu? Aqui, ó.
Dona Sebastiana, Opa, cabe mais um? cabe 10, imagine um. Aqui é aquele coração de mãe, cabe todo. Tá vendo aí, ó? Simbora. Com licença, viu? Pode entrar. Yandra, eu tô aqui na casa de Dona Sebastiana. E claro, eu perguntei a ela se cabia mais um e ela disse, coração de mãe, né? Cabe 20, que não vai caber um. Dona Sebastiana, muito obrigado por nos receber aqui, o programa Geração Y. O prazer é meu de receber vocês. Nessa casa maravilhosa, né? Muito obrigado. Dona Sebastiana, e o que, assim, minha mãe teve 3 filhos, mas ela confunde meu nome, me chama de Elaine, me chama de Fabinho, que é o irmão mais velho, eu me chamo Luciano, de Bernadette. E a senhora confunde, assim, o nome de um com o outro? Às vezes eu confundo, às vezes eu vou chamar Gabriel, aí chamo um Tesouro, Daniel. Aí às vezes eu vou chamar Fabielle, chamo um Evelyn. Mas eu tô meio zoada, mas é difícil errar, sempre eu acerto todos. Olha, aqui é Evelyn, Damari, Thalisson, Gabriel, Marcelo, Fabielle e Grazi. Tá faltando. E Ainda falta tá mais faltando- um time de futebol, Ainda né? tá faltando, ainda tá faltando. Ah, já confundiu aqui Já confundiu, já misturou. Já misturou. Ainda tá faltando, ó, Danila, Alex, E já teve algum filho da senhora ou filha que saiu com essa força toda, com esse poder de ter muito filho? tem Danila. Danila que teve quantos? Ela tem 7. E hoje são 21 filhos. Morando aqui É. com a senhora, não? Morando aqui tem essa turma. E hoje, que é Dia das Mães, como é que vai ser aquele almoço especial para caber todo mundo e comemorar a vida da senhora, uma mãe guerreira, trabalhadora? Vou colocar a mesa no quintal, porque na cozinha não cabe, que é pequeno. E graças a Deus vai vir meus filhos todos. Vai almoçar fora. Entendeu? Vai almoçar tudo fora, no quintal. Porque meu quintal é grande, não tem espaço. E claro, né? Se tem muita gente, para dar de comer essa ruma de gente. Olha a cuscuzeira de Dona Sebastiana e a chaleira. Não, e outra, vem ver aqui, rapidinho. Tem café pronto, foi o Geração Y, viu? Aí eu sei que tá calor, mas eu vou querer tomar um cafezinho desse de Dona Sebastiana. E para fazer um arrozinho da melhor Aqui é forma. pra cozinhar do dia da mãe. Graças agora. a Deus, aqui o almoço do Dia das Mães hoje tá garantida. O feijão. Ó, o bicho tá Maga- pagando lá. Graças a Deus, a feira que tu faz por mês, Dona Sebastiana gasta por dia. Olha, André, e aqui eu me despeço. Deixa eu passar a mão em seu terrador aqui, ele vai me dar muita energia pra ver se eu tenho mais filhos. E Dona Sebastiana, nesse dia especial do Dia das Mães, desejando um feliz Dia das Mães a todas as mães sergipanas e do Brasil todo. Dona Sebastiana, Deus abençoe sua vida. Ó a caneca. É o caneco dele mesmo. A caneca do senhor. Aí é bom demais. Agora eu recebo aqui no Geração Y a Amanda Moura, que viveu um longo caminho até realizar, com a ajuda da ciência, o sonho da maternidade. Hoje ela é mãe de gêmeos. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Amanda, eu queria começar perguntando para você como foi receber o diagnóstico da infertilidade. O diagnóstico em si foi muito doloroso. Hoje eu conto rindo, né? Mas para receber o diagnóstico foi tenso. O chão Abriu, na hora no consultório eu já comecei a chorar. Foram acho que 3 semanas chorando direto. E assim, se a gente não tiver uma cabeça boa, a gente consegue entrar em uma depressão depois desse diagnóstico. Quem tem o sonho de ser mãe e receber um diagnóstico desse. É muito doloroso, é muito doloroso. E eu passei um longo 8 anos, né, tentando. Aí foi aí que eu decidi procurar um fertileuta, porque antes eu só procurava ginecologista normal, que pedia ultrassons normais, exames bem básicos mesmo. E ninguém descobria o que eu tinha. E durante esse seu percurso da fertilização in vitro, primeiro eu gostaria de saber o tempo que levou até você conseguir suas 2 preciosidades, seus 2 bebês. E qual foi o momento mais desafiador, o momento mais difícil desse processo? Então, primeiro que quando eu descobri a infertilidade, na semana seguinte eu conheci uma ONG através dos meus atual médicos, né, Dr. Yuri e Dr. Andrea, daqui da Fertilitar. Eu consegui ver que eles estavam fazendo uma campanha junto com uma ONG. E aí foi muito rápido. O meu tratamento foi muito rápido. Eu comecei
Era para começar em dezembro, mas aí teve um outro desafio que eles pediram uma ultrassom mamária e o mastologista achou que eu estaria com câncer. Aí tive que parar o meu tratamento por um mês, procurar um outro mastologista, fazer uma biópsia, ver que não tinha câncer e voltar com o tratamento. Daí eu voltei com o tratamento no final de janeiro, 2 de março já estava grávida. E dia 16 de março, 17 por aí, eu descobri que era gêmea. Na verdade, eu já tinha no meu coração que seriam 2. Você já sabia, eu já tinha soprado no seu ouvido, já tinha colocado no seu coração. E qual foi a alegria, como foi a sensação, o momento que você descobriu que estava grávida e o momento que você descobriu que eram gêmeos? Então, com 6 dias, para ser com 9, com 6 dias, meu coração já estava ardendo que eu ia ser mãe. Eu já estava preparada, pronta e querendo ser mãe. Aí eu comprei os testezinhos de farmácia, eu comprei 2 de tirinha. Eu digo, se hoje não der positivo, amanhã vai dar. E eu comprei 2. Uma mulher de fé, mais uma vez. Tinha que ter fé, porque assim, a partir do momento que eu ganhei uma campanha, eu já tinha consciência que Deus era comigo. E que Ele não iria deixar eu passar por tudo isso, vir a público e não me dar meu positivo. Então eu já sabia. Quando eu coloquei lá o testezinho no xixi, né? Que veio bem clarinha. Ela em meu coração, eu não sei nem explicar qual foi a minha emoção, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava. E no mesmo dia, a doutora Andréa, que a doutora mandou uma mensagem para mim pelo Instagram: Amanda, e aí, como é que você tá? Como é que tá o seu pós? Tá sentindo alguma coisa? Eu tava acabando de chorar, né? Doutora, eu tô chorando muito. Aí ela: por quê? O que aconteceu? Você tem que ser forte. Eu, doutora, porque deu positivo. Deu positivo. Aí ela: mas já, você nem esperou. E foi assim, aí a clínica toda festejou, todo mundo festejando, e esperei o beta. Como o meu beta deu muitíssimo alto, então na minha cabeça era um gêmeo. Eu digo, Deus fez do jeitinho que eu pedi. Não é só a maternidade gemelar que é difícil, a gente sabe que toda maternidade é muito difícil. Mas assim, a gemelar porque são 2 bebês. É tudo muito, é tudo de 2, é mamadeira de 2, é tudo de 2. E assim, mas é muito lindo. É muito bom você ver seus bebês crescerem, saudáveis, gordinhos, bochechudinhos, apertando toda hora, e todo cansaço a gente esquece, nunca perder o sorriso, nunca perder a fé. E ir atrás de positivo, porque o negativo a gente já tem todos os dias, né? Aí tem que ir atrás de positivo. Ai, Amanda, foi maravilhoso conversar com você. Maravilhoso saber da sua história, né? Uma história que tem um final feliz, que não é o final, é só o início, de uma vida toda com os seus pequenos. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Parabéns. Eu que agradeço estar aqui com você. Como nós acabamos de ver a história da Amanda Moura, a medicina tem sido uma grande aliada para quem sonha em ser mãe. E para falar mais sobre isso, recebo agora a doutora Andréa Teles, ginecologista e especialista em reprodução assistida, diretora da clínica Fertilitar aqui em Aracaju. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda. Eu quero começar perguntando para a doutora como é hoje o acesso à fertilização in vitro aqui em Sergipe. Então, infelizmente, o acesso ainda é difícil, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de serviço como esse, por exemplo, no SUS, né? E, além disso, ainda não se considera a infertilidade como uma doença ANS. Então, os convênios também não dão acessibilidade para você fazer um tratamento pelo convênio. Então, infelizmente, hoje ainda o tratamento é particular. A gente aqui na clínica tenta maneiras de ajudar esse casal a fazer. A gente tem um programa nosso de acesso para ajudar esses casais que não têm uma renda financeira alta para fazer um tratamento, mas a gente ajuda eles a fazer um tratamento de forma mais barata. Entendi. Então ainda é muito restrito às pessoas que têm maiores condições. Sim. Ou através da própria clínica. E o que é que leva, doutora, a um casal procurar a fertilização in vitro? Então, hoje a gente divide o casal porque assim, o diagnóstico de infertilidade é um diagnóstico clínico. Então, é aquela paciente, uma mulher de menos de 35 anos que já tentou 1 ano e não engravidou, ou aquela com mais de 35 anos que tentou 6 meses e não engravidou. Então, diante disso, ela já tem que procurar um fertileuta. E aí a gente vai fazer o diagnóstico do problema que causou a infertilidade dela, porque aí a gente já deu o diagnóstico clínico de infertilidade. Então, são os problemas mais variados, mas um problema que chama muito a atenção hoje é a endometriose, o fator masculino que a maioria dos homens não encaram que seja problema
problema dele. E também a questão da idade. Cada vez mais as mulheres deixam de engravidar mais tarde. E depois dos 35 anos existe uma queda natural da sua fertilidade. Então hoje a gente tem vivenciado muito a procura de mulheres com dificuldade de engravidar pela idade. O doutora Andréia, você me falou aí de alguns momentos, né? Antes dos 35, tentou um ano, não conseguiu. Após os 35, 6 meses. Mas existe um momento ideal para se fazer a fertilização in vitro? Então, eu digo que existe um momento ideal para você engravidar. Então, o ideal seria que você engravidasse antes dos 35 anos. E aí, baseado nisso, o momento ideal também para fazer uma fertilização in vitro teria que ser em torno dos 30 aos 35 anos. Mas não é a nossa rotina. A gente recebe cada vez mais casais com a idade mais avançada, inclusive do homem também, que tem um impacto na fertilidade. Sim. E a taxa de sucesso da fertilização in vitro? Como é que tá? O que você pode dizer pra gente? Né? A taxa de sucesso ela varia muito de acordo com a causa da infertilidade, com a idade da parceira e do homem também. Então, ela gira em torno, quando a gente transfere 2 embriões, ela gira em torno de 50%. Então a taxa muito boa. Sim, né? Aí se for uma mulher jovem, por exemplo, que guardou, que a gente já conseguiu ter 6 embriões, né? Então ela tem uma possibilidade de 3 tentativas. Né, em transferências diferentes. Não é que eu vou botar os 6 de uma vez, né? A gente tenta 2, não deu certo, tenta uma segunda vez, no último caso uma terceira. A gente tem uma taxa cumulativa de gravidez de 80%, então é uma taxa boa. Você disse, e aí é uma curiosidade mesmo, que o maior problema hoje é a endometriose, isso seria da parte feminina. E da parte do homem, do masculino, qual é o maior problema que eles enfrentam hoje que dá infertilidade, que causa infertilidade? Então, a gente tem a varicocele, a gente tem a exposição por exemplo, a produtos tóxicos, né? Então, aquele homem, por exemplo, que trabalha com agrotóxico, ele provavelmente vai ter infertilidade pela exposição. Então, e a própria idade do homem tem alterado o cromossoma dentro do espermatozoide do homem, e isso leva um impacto, inclusive, na gravidez da mulher. Então, se você pega um homem de 50 anos, aquela mulher tem mais chance de ter até hipertensão por conta da idade do homem. E eu queria agora, como a Fertilitar é o grande centro aqui de Sergipe, é uma grande referência para todos nós sergipanos na fertilização, no processo de fertilização, eu queria que você pudesse falar para a gente o que há de mais novo, né, para as mulheres que buscam, né, engravidar, que estão tentando, que não estão conseguindo e que possam, né, vir aqui atrás do que há de mais moderno. Então, eu acho que o que a gente tem mais que divulgar é a questão do congelamento de óvulos, né? Porque, assim, hoje a mulher que está com 30 anos e não deseja ter filhos por agora, ela tem que congelar os óvulos, porque vai dar uma perspectiva para que ela seja mãe até menopausada. E a outra coisa é a biópsia dos embriões. Hoje é possível a gente biopsiar um embrião e ter 99% de acurácia de saber que aquele embrião não tem, por exemplo, uma síndrome de Down. Então, isso é uma coisa muito boa pra gente. Além disso, por exemplo, tem doenças genéticas específicas, como anemia falciforme, distrofia de Duchenne, que você consegue fazer uma sonda especial para aquele casal e você consegue identificar aquele embrião que não tem a doença. Então, a medicina reprodutiva, ela teve vários avanços. Eu quero finalizar que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão em casa, que sonham ser mãe, né, que tem algum problema, que está tentando e não consegue. Uma mensagem de esperança, né, porque o diagnóstico não é aquele, não é o que vai sentenciar se você vai ser mãe ou não, né? Porque a gente conversou com a Amanda Moura, a gente viu tanta gente que realizou esse sonho através da medicina, da ciência. Sim. Né? Então, você mamãe que sonha, você mulher, né, que sonha em ser mamãe e tá tendo dificuldade para engravidar, você tem que vir numa consulta com Fertileuta, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, às vezes você tá no ginecologista achando que fez todos os exames necessários para engravidar. E quando você chega aqui com a gente, tem muito mais outros exames e a gente vai dar muito mais opções de tratamento para você. Nós não somos bicho-papão. A gente tá aqui para te ajudar. Isso aí. Obrigada, doutora. Que Deus abençoe seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Hoje celebramos o amor maior, o amor materno. A todas as mães sergipanas, brasileiras, biológicas, adotivas, madrastas, avós que também são mães, o meu carinho e respeito. Um beijo cheio de amor para minha mãe Lara, para as minhas vós Lila e Malak, para as minhas tias, primas e amigas. Que Deus abençoe todas vocês. Por hoje vamos ficando por aqui, mas não se esqueça. Este episódio e todos os anteriores do Geração Y estão disponíveis no meu canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser informado sempre que houver um novo conteúdo. E não deixe de me seguir no Instagram para acompanhar tudo que fazemos por Sergipe, aqui e lá em Brasília. Um cheiro e até a próxima!